Peço que os irmãos abram sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 14. Então, Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, prostrou-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele, Eliseu, disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar lá na Síria, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar-se na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu, profeta, lhe disse: Vai em paz. Pai celeste, pedimos que o Senhor nos conceda a graça do entendimento, que o Senhor fale ao nosso coração, nos enchendo da santa confiança em Ti, por meio do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, pela operação do Teu Santo Espírito. Fala conosco, nós te suplicamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu li propositadamente o versículo 14, quando aqui é o desfecho que culminou, na verdade, o ato que culminou com a cura de Naamã. Por causa do tempo, não voltarei a falar, mas simplesmente lembrar algumas poucas coisas. Primeiro, que Naamã era um homem de reputação muito boa e que, através de 2 mulheres, o Senhor usou tais mulheres para que comunicasse a Naamã, que era Ciro, era o general do exército da Síria, homem de fato muito bem conceituado, e que ouviu, por meio de uma menina, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em outras palavras, porque disse que se o meu Senhor fosse a Israel, ele saberia que há profeta em Israel. E tudo aí começou a um desenvolvimento que não temos mais como falar, de modo que vamos agora nos deter a partir do versículo 15. E, para tanto, esse tema, a graciosa atitude de Naamã, depois que foi curado, é algo que traz para nós, sem dúvida nenhuma, bastante confiança e fortalecimento da nossa confiança. A pergunta é o seguinte: quando nós encontramos vizinhos, seja lá quem for, nós temos coragem, como aquela menina, dizer: onde vocês vão? Onde você vai? Eu vou para o encontro com Deus, na casa de Deus. Onde? Vem e veja. Isso é um desafio para nós. E foi isso que aconteceu com Naamã, que ouviu da menina, por intermédio da sua esposa, dizer: há
profeta em Israel. E, de fato, isso aconteceu. Depois, como nós vimos no versículo 14, a humilde fé de Naamã e sua extraordinária cura. Agora, seguindo em frente, nós vamos ver, em primeiro lugar, não vou dizer os pontos que vou ministrar, senão não vai dar tempo. Em primeiro lugar, o humilde retorno de Naamã ao homem de Deus. O que é que diz essa primeira parte do versículo 15? Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele. Há quem diga que Naamã percorreu cerca, como eu falei semana passada, cerca de 40 quilômetros para apresentar-se ao profeta. Isso mostra que esse homem, de fato, não só foi curado da sua lepra, mas houve uma transformação nele que ele não mediu esforços. Apesar de ser um homem poderoso, apesar de ser um homem gigante do ponto de vista humano, mas ele se dispôs a ir até o profeta. Irmãos, nós não sabemos o que é isso. Cerca de 40 quilômetros esse homem percorreu para ir até lá ao homem de Deus. Voltou, ele e toda a sua comitiva. Sem dúvida, a atitude de Naamã indica sua humildade ao reconhecer a graça da cura que lhe foi concedida pelo Senhor. Vemos nesse retorno de Naamã, meus irmãos, na verdade, sua gratidão diante do que ele recebeu. Irmãos, tem coisas que ocorrem que deviam nos fazer corar de vergonha. 40 quilômetros. Às vezes tem gente que não quer vir à igreja para apresentar sua gratidão ao Senhor, às vezes até vizinho perto da igreja. A pergunta é, que tipo de confiança é essa? Que tipo de fé é essa? Que não há disposição, motivação para dizer, vamos à casa do Senhor com alegria. Está aqui na mão. Humildade para reconhecer a graça do Senhor. O pastor ali dizia assim, hoje é culto evangelístico, pelo jeito, porque nós cantamos a tua graça, falando da sua graça que nos envolveu, nos libertou, etc. Irmãos, nós deveríamos viver assim, chegando no sábado, preparar-nos para estarmos juntos no dia do Senhor e com toda alegria, juntos, tanto de manhã como à tarde, como à noite, todo o tempo que for possível e que nenhuma coisa deve nos impedir, a menos que seja de fato um impedimento. Vou repetir, cerca de 40 quilômetros esse homem percorreu, lá do Jordão, até onde era a casa do profeta em Samaria. Será que isso nos envergonha? Irmãos, nós temos sido gratos ao Senhor pelos benefícios que Ele nos concede. Nós trabalhamos de segunda até sábado, nós realizamos as coisas, nós recebemos tantos benefícios. Era motivo para a gente se fazer presente. E aqui me faz lembrar o que o Senhor Jesus disse daqueles 10 leprosos, que Ele curou, mandando que fosse até o profeta, e um dos 10, só um dos 10 que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se diante do Senhor, dando glória a Deus em alta voz. Diz assim o Senhor Jesus, então lhe perguntou Jesus, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Lembrando, Naamã estrangeiro. E disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
Em segundo lugar, vemos aqui a graciosa profissão de fé de Naamã perante todos. Diz o versículo 15, o final do versículo 15, ele disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora Naamã é um homem de fé e de convicção. Ele disse: eu reconheço. Vocês lembram que nós lemos o Salmo 117? Ali é no exílio, e eles estavam entristecidos, dizendo, nos lagos, à beira dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Nos salgueiros empendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canção. Como poderíamos entoar os cânticos de Sião em terras estranhas? E ele diz: olha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, resseque a minha mão. Desejo por estar diante de Deus, porque agora eles reconheciam. Foram disciplinados para terem saudade. Eu me lembro, irmãos, na época da pandemia, quantos aí ficaram pensando: puxa, eu tinha toda a oportunidade de ir à casa do Senhor, não ia, agora estou sendo impedido de ir à casa do Senhor. Mas olha o estrangeiro, nos limites de Israel, dizendo: agora eu reconheço aquilo que a menina disse, aquilo que a menina pregou, aquilo que minha esposa me fez saber, agora eu reconheço. Convicção. Sua fé, dizem irmãos, que exalta a vergonhosa, expõe, na verdade, a vergonhosa atitude de muitos israelitas, os quais adoravam a Baal, adoravam outros deuses, e ele diz que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. E às vezes, irmãos, nós parece que nos encantamos, somos encantados por muitos deuses dos nossos dias e nos prostramos diante deles, e isso às vezes no dia do Senhor. Olha só, o estrangeiro fazendo a sua pública profissão de fé perante todos. Quem todos? Está aí o profeta, está aí os servos dos profetas, está aí a comitiva dele, que não era pouca coisa. E ele professando: agora reconheço que não há outros deuses senão o Deus de Israel. Nossa fé é conhecida de quantos têm relação conosco, ou somos tão tímidos que nos falta a coragem para expressarmos nossa crença no Evangelho da salvação, no único Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É uma loucura, é uma dificuldade para dizer: Jesus é meu Salvador. Fala em Deus, fala Deus, mas na hora de definir quem é o nosso Deus, temos dificuldade, porque ficamos envergonhados tantas e tantas vezes. O vizinho sabe em quem cremos, os vizinhos sabem a quem servimos, os colegas de faculdade, onde reconhecem que de fato há um diferencial na nossa vida, porque nós temos foco, nós somos focados no único Deus de toda a terra. Ou as pessoas veem que não somos diferentes dos demais, brigamos, falamos mal das autoridades, falamos mal dos outros, se é na faculdade colamos, damos cola. O que é que chama aqui? A cola que eu esqueci, como é? Não, mas tem outro nome também. É cola mesmo? Só cola. Pronto, todo mundo entendeu. Ou então dá o dedinho para o pessoal para bater o ponto da gente. Não há diferencial. Agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Terceiro lugar,
Nós vemos o honroso gesto de Naamã, gesto esse não aceito pelo profeta. Vejam, irmãos, agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Com isso, esse gesto de Naamã, meus irmãos, era legítimo e era um sinal da sua gratidão. Naamã se sentindo confortável, se sentindo curado, se sentindo favorecido, ele queria expressar essa sua cura, esse novo estado dele, presenteando o homem de Deus. Irmãos, todo mundo que recebe algo de fato se mostra grato e quer fazer com que essa sua gratidão seja expressada concretamente. Não adianta só palavra, não. E Naamã queria fazer isso. Aceite. Agora, olha só a humildade. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Mas a gente vê uma firme negativa do profeta, mas é uma negativa honrosa, porque era uma negativa que honrava o Senhor, pois cortava ocasião em relação aos sírios de acusarem o profeta de ser aproveitador. Interessante, né? Olha o que ele disse. Porém, ele disse, eu estou lendo o versículo 16, tá, irmãos? Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Aí outra coisa, de um lado está Naamã, agora curado, expressando a sua gratidão, querendo dar um presente, com sinceridade, ao profeta. Mas o profeta, cuidadosamente, com cuidado, ele não quer dar ocasião aos sírios. Como assim? Irmãos, tem coisas que parecem boas, mas elas não são convenientes. É que os sírios dominavam Israel. E Eliseu quis cortar a ocasião, como eu disse, de dizerem que ele, o profeta, se aproveitou, como mais adiante vai se aproveitar um servo do profeta. Quem era ele? Geazi, o Geazi. Então ele não aceitou por causa disso, para que o nome do Senhor não fosse desonrado. Vocês estão entendendo? Não? É interessante. E o profeta não fez como alguns casos, não. Olha, eu estou velho, mas já vi muita coisa. Você faz um serviço para uma pessoa, aliás, a pessoa faz um serviço para você, e você diz assim, fulano, quanto eu lhe devo? Não, não deve nada, não. Abraão encontrou disso. Não deve nada, não. Não, eu quero lhe pagar. Não deve nada, não. Eu vou contar mais concretamente. Abraão queria comprar um terreno para sepultar a sua mulher, Sara. E ele foi lá para o dono do terreno e disse, eu quero. Quanto é? Ele disse, não é nada, nós somos amigos. Não, me diga quanto é. Não, que é isso? Não. Insistiu, ele disse, que é isso? Qualquer R$500 aí para você querer que pagar. Ele disse, opa, pesa. Pagou. E ele aceitou. Irmãos, preste atenção. Tenhamos esse cuidado do profeta. Às vezes, o que parece ser
de fato, espontaneidade no ato de receber alguma coisa ou de dar alguma coisa não é conveniente. E veja que ele permaneceu firme em não aceitar o presente de Naamã, porque o final do versículo 16 diz: instou com ele para que o aceitasse, mas ele o quê? Recusou. Em que temos visto duas importantes atitudes. Aqui nós vemos isso. Nós vemos duas importantes atitudes. Uma daquele beneficiário leproso e seu insistente desejo de presentear aquele que fez tanto bem para ele. Mas a outra atitude, também importante, foi a do profeta, com o seu cuidado de não permitir que falassem mal do seu Deus. Eu pergunto, irmãos, vocês acreditam, falo com temor, vocês acreditam não nos partidos que estão aí em cima dos governantes, fazendo, para construir templo, fazer isso, aquilo, aquilo. Vocês já ouviram falar disso? Eu pergunto, não ouviram falar? Quem foi que não ouviu falar? Nunca ouviram falar não dessas barganhas que tem por aí, não? Vocês acham que os governantes veem com bom grado essas pessoas? Não veem, não. E aqui eu conto um fato para vocês. Aqui em cima, estavam aqui algumas pessoas famosas, importantes, que veio pedir favor, mas queria pagar o favor. Em dado momento disse, a mulher do grandão lá, disse: pastorzinho, receba, não tem problema, isso faz parte do social do governo. E para a igreja disse: não queremos, não recebemos nada de ninguém. Aí eu fiz uma pergunta: Sua Excelência, né? Não quero dar coisa. Sua Excelência, responda-me uma coisa. O senhor acredita nos crentes que fazem acordo com o senhor? O senhor acredita neles? Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Disse: Jaime, não acredito não. Mas oferece. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Em seguida, em quarto lugar, nós vemos a objetiva declaração de fé ou da fé de Naamã, versículo 17. Como novo convertido, Naamã acreditava que a adoração ao Senhor de Israel estava circunscrita a um lugar específico e único, a saber, Israel, a terra de Israel. Por isso disse Naamã, versículo 17: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos. Vocês entenderam? Ele disse: tá bom, você não aceita, mas por favor, deixa eu levar 2 cargas de mulo dessa terra tão abençoada. Porque ele pensava, isso era comum, pensava que os deuses, eles eram adorados na terra deles. Não esqueçam, ele era antigo convertido ou novo convertido? Novo convertido. Então, quanto a pensar que há um só lugar, isso é antigo, no qual se poderá adorar a Deus, é algo muito comum até hoje. Era esse o pensamento, por exemplo, daquela mulher samaritana. Quando ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta, estou falando de João capítulo 4. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Então ele fala que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas o pensamento de Naamã era: vou levar uma carga de terra, porque assim eu posso continuar adorando ao Deus de Israel. Em seguida, Naamã apresentou sua excelente razão para o seu pedido. O que ele fala? Versículo 17, tá? Ele diz: porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Irmãos, isso me faz lembrar de um homem que a história mostra, inclusive é motivo de agradecimento da nossa parte ao Senhor, que se você verificar algumas coisas dele, tinha muita coisa que não serviria. Martim Lutero. As famosas 95 teses de Martim Lutero, dentre elas tinha muita heresia, muitas heresias. Mas era um homem crente, um homem que o Senhor trouxe, um homem que o Senhor converteu. Mas, no início, à medida em que ele seguia, é que foram sendo expurgados heresias e heresias e heresias. Isso deve nos chamar a atenção. A sinceridade de Naamã, a firmeza de Naamã, nunca mais oferecerá este servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Vocês percebem essa firmeza dele, irmãos? Estejamos, portanto, atentos às declarações de fé dos novos convertidos, como no caso de Naamã. Isso me faz lembrar, anos, muitos de vocês não tinham nascido. Era julho de 1980. Um bocado de gente não tinha nascido, né? Eu estava lá no Senac estudando e chegou um jovem da igreja e ele viu que tinha um santinho na minha Bíblia. E o santinho era do Papa. Ele brigou comigo, ele ralhou comigo. Não fosse a firmeza e sabedoria de uma jovem, também colega nossa, eu estaria arrasado. Porque ele disse, ela olhou para ele e disse assim: pare com isso. Quase eu digo o nome dele, e até hoje nós somos amigos. Pare com isso, fulano, pare com isso, deixa o santinho dele. E eu fiquei com o meu santinho, até que eu entendi que não convinha aquilo. Nós vamos ver isso aqui, meus irmãos. Aos novos convertidos, tolerância. Em quinto lugar, nós vemos a consciência de pecado de Naamã e sua busca de perdão. Versículo 18. Agora Naamã estava consciente do seu antigo ritual por ser pecaminoso e ofensivo ao Senhor, a ponto de dizer: nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me entendo de encurvar na casa de Rimom, falando de como era o sacrifício deles. Ele disse: não, porque ele era general, mas o rei não era ele. Então ele agora ganhou consciência de que não era bom aquilo, não era agradável ao Senhor aquela prática. Mas ele disse: o que eu vou fazer? Ó profeta, nisso perdoe o Senhor ao teu servo, quando isso acontecer, mas eu não vou oferecer sacrifício jamais a outros deuses, senão
ao Senhor. Mas tinha essa dificuldade. De novo, Lutero. Meus irmãos, quem diz que Lutero brigou com a Igreja Católica não sabe a história. Lutero procurou, por todos os meios possíveis, mudar a Igreja, transformar a Igreja. Mas ele escreveu as suas 95 teses. Como eu disse, dentre elas, não fazia sentido, eram antibíblicas. Mas ele estava caminhando segundo a Escritura e deixando coisas que tinham que ser deixadas. Mas no que era central, ele estava firme. As verdades que ele escreveu, ele disse, eu não vou me desfazer delas, que Deus me ajude. Vocês lembram disso, né? Ninguém sabe, o que é o essencial, que Deus é perdoador, se não foi ensinado. Quem então ensinou a Naamã que Deus perdoasse a ele? O Deus de Israel. Quem? E então chegamos ao final. A consoladora palavra dada a Naamã. Qual é a consoladora palavra dada a Naamã, meus irmãos? Vai em paz. Eliseu lhe disse, vai em paz. Aqui, meus irmãos, nós vemos duas graciosas bênçãos ou atitudes. E como eu disse há pouco, eu repito, aos novos convertidos cabe tolerância para com suas pequenas faltas. E essa tolerância deve ser amorosa e sempre visando o seu crescimento na fé e obediência. E nisso vemos a humildade do apóstolo Paulo para com os seus liderados, os filipenses. É interessante ver isso. Abram suas Bíblias, por favor, em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, nós vamos ver a tolerância de Paulo para com as faltas dos seus irmãos. Faltas, evidentemente, que não eram agravantes. Versículo 13. Irmãos, diz Paulo, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, a perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, que somos maduros do ponto de vista espiritual, tenhamos este sentimento. Agora olha a humildade dele. E se porventura pensais do outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Vocês lembram da ilustração que eu fiz há pouco? Que o menino brigou comigo porque tinha um santinho dentro da minha Bíblia? É como se Paulo estivesse dizendo a mim, pela boca daquela menina, deixa ele. Deus vai esclarecer no tempo de Deus a verdade sobre isso. Deixa ele. Vocês entenderam? Às vezes, irmãos, tem gente que se converte e quer brigar com o pai e mãe que começou na fé. E aqui eu não posso deixar de lembrar um episódio marcante na minha vida. Um novo convertido, ele era mecânico nesta época, pai de 3 a 4 filhos, foi trabalhar e soube a notícia que sua esposa havia infartado, faleceu. Esse homem ficou desesperado, não era daqui, fora daqui. E no dia do funeral, na igreja, resolveram que o corpo fosse levado para a terra de onde ela era,
e disseram, quem poderia ir com ele? Aí disseram, vai Jaime. Naquela época era o único solteiro do conselho. Bom, lá fui eu. Eu ao lado dele no avião, esse homem não era um cigarro atrás do outro, um cigarro atrás do outro, e era crente. Ele já tinha se convertido. Um cigarro atrás do outro, um cigarro atrás do outro. E eu orando, Senhor, o que devo fazer? O que devo fazer? E o Senhor não deixou falar nada. Esse homem hoje está firme na fé. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes a gente ataca uma pessoa, vê um problema numa pessoa que está começando. Precisamos ser tolerantes com os que começam, com os iniciantes, com os novos convertidos. Estão entendendo? Vá em paz. Aqui nós temos, meus irmãos, além da tolerância, o profeta exibindo graciosa humildade para com este novo convertido, para com Naamã. De que maneira? A humildemente se submeter à vontade de Deus. Ele não se mostrou superior e arrogante para com Naamã, ao contrário, ele lhe disse, vá em paz. Isso me faz lembrar daquele homem que foi liberto de uma legião de demônios, o gadarenho. E ele, então, depois liberto, de estar agora no seu perfeito juízo, ele queria tanto seguir ao seu Jesus, mas o Senhor Jesus disse, não, vá para os teus e diz aos teus tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Mas aquele homem não tinha instrução, irmãos. Mas o Senhor o mandou e cuidou dele, como que dizendo aquilo que no final do Evangelho disse, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vá em paz. Irmãos, quanta tolerância, quanta humildade nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou para com seus discípulos. Eu termino contando a história de um deles, o apóstolo Pedro. Não deixava de ser novo convertido, 3 anos, arrogante, cheio de si, inclusive se comparando em relação aos seus colegas apóstolos. No momento em quando o Senhor disse que esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, ele disse, eu ainda que todos te abandonem, eu jamais. O Senhor disse, Pedro, ainda que você vai me negar 3 vezes, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E isso aconteceu. Pedro negou que não conhecia o Senhor 3 vezes. Ficou arrasado. Já queria largar tudo, ainda que não tivesse deixado a fé e buscado os seus irmãos. O Senhor teve tolerância com Pedro. O Senhor buscou Pedro no momento de dificuldade, quando não tinham nada, não pegaram nada durante a noite. Já ressuscitado, o Senhor na praia diz, filhos, tendes alguma coisa para comer? Disseram, não. Diz, lance as redes à direita do barco. E aí lançaram. E vieram cerca de 153 grandes peixes, que o barco já não aguentava de tanto peixe. Aí alguém disse, é o Senhor. Pedro se jogou no mar para ir direto ao Senhor. E lá na beira do mar tinha peixe e pão, peixe sendo assado. Pedro precisava ser recuperado. O Senhor caminha com os seus.
E o Senhor disse: Pedro, amas-me mais do que estes outros. Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Cuida dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas, Senhor. Tu sabes que te amo. Ficou triste, porque terceira vez o Senhor perguntou isso. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Recuperou Pedro. Você olha a primeira carta, a segunda carta do apóstolo Pedro, você vê lá cartas de um verdadeiro pastor, de alguém que andava do jeito que queria, mas que passou a ser um grande apóstolo. Irmãos, vai em paz. Vai em paz. O Senhor é contigo. Ele vai lhe ensinar. Você vai deixar os caminhos maus. Você vai se voltar cada dia mais para o Senhor, porque Ele veio para nos pastorear e Ele vai fazer isso até o fim. Nós não cantamos? Nada nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que é que vocês dizem? Amém.